Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje nós vamos conversar sobre o romance Ponciá Vicêncio, da escritora brasileira Conceição Evaristo, que foi publicada pela editora Palas. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá conversar um pouquinho sobre este romance tão belo da grande Conceição Evaristo, uma escritora brasileira que deve ser sempre reverenciada, aplaudida e lida por nós, leitoras e leitores deste país. Eu, por exemplo, sou muito feliz de já ter presenciado a Conceição Evaristo em alguns eventos, principalmente lá na Flip, de já tê-la ouvido lendo trechos de seus romances, de ouvir o que ela tem a dizer sobre a sua escrita, sobre o seu ponto de vista, a maneira como nós conseguimos construir pontes com esses artistas que estão vivos. Isso é muito importante. Eu tenho aqui no canal uma resenha muito antiga do outro romance que eu li dela, que é Becos da Memória, também muito lindo. Se não me engano, eu tenho um vídeo de leitura de um trecho. Não lembro se é o conto todo, mas um trecho de um dos contos da Conceição que está na edição de Olhos d'Água, um livro de contos da Conceição que eu também já li. Então vejam que este é o terceiro livro da autora que eu leio. Mas antes de começar a entrar no livro, eu só gostaria de convidar você que está aqui comigo e não está inscrito aqui no canal a se inscrever ali abaixo. Aproveite também, clique no sininho, assim você recebe as notificações do canal fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico conteúdo, você pode vir aqui conferir na hora. Se você gosta de literatura brasileira, quer dicas de autores e autoras contemporâneos de nosso país, este é o seu canal. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos um pouco adentrar aqui na escrita de Conceição Evaristo em Ponciá Vicêncio. Bom, gente, para começar esta resenha, eu quero dizer que uma coisa muito curiosa que nós encontramos nessa edição aqui da Palas, que temos uma fala da Conceição Evaristo sobre este romance. Ela diz que muitas vezes ela já foi confundida com a Ponciá Vicêncio, tão conectadas uma à outra, porque talvez seja um dos romances com certeza mais famosos da autora. As pessoas acabam criando essa confusão ou essa fusão. Ela põe o com, né, entre parênteses, essa fusão entre uma e outra, e ela diz que recebe isso com muito carinho, por vezes quase assina como se fosse a moça, né, como se fosse Ponciá. Então o livro recebe este título, cujo nome é da protagonista, Ponciá Vicêncio. A gente acompanha uma passagem da vida dela e de sua família. A gente vê a sua história, que ressoa também outras histórias mais antigas de seus ancestrais. Ponciá Vicêncio é uma mulher negra que vive junto à sua família, a sua mãe, seu pai e seu irmão, em uma casa muito simples, em uma espécie de vilarejo rural, de pessoas que são descendentes daqueles que foram escravizados no país. Então Ponciá cresce com esta referência, né, de seus ancestrais, de serem trabalhadores de uma fazenda, e eles todos carregam esta história com o seu nome, com o sobrenome Vicêncio, que vem de um senhor. Uma coisa muito importante e curiosa de Ponciá é que desde o começo a gente sabe que ela não gosta do seu nome. Ela tem essa questão com o nome, e isso é importante porque diz muito sobre a identidade. É a primeira coisa que nós recebemos, que nós herdamos e que não escolhemos quando chegamos ao mundo, né? Nossos pais escolhem, ou alguém ali da família, sei lá. Mas assim, ela não gosta do seu nome, o que diz também esse olhar de Ponciá diante a sua condição. A Ponciá também tem uma outra herança, que é uma herança não dita, porém, né, ao longo do romance a gente pode ir entendendo isso, é que todos da sua família diz que ela herdou algo do seu avô. É uma pessoa muito complexa, porque era um homem que ria e chorava ao mesmo tempo, característica dele de ser um pouco estranho, né? Às vezes a gente pode falar assim, será que ele era louco? Será que ele tinha um problema? E essa herança que ele deixa, a gente vai entendendo, né, que não é uma herança material, que tem um pouco da descrição dessa personagem como se ela fosse um pouco parecida com o avô, do comportamento dela, né?
Primeiro porque, embora ele tenha morrido quando ela era muito bebê, a Ponciá, ela cresce com gestos semelhantes ao do avô, né? Uma maneira de andar com o braço para trás, porque o avô, ele não tinha parte, né, do braço, e ela fala, né, que ele tinha um cotoco, que ele escondia o cotoco andando assim, mas eu acho que também, entendendo de uma maneira mais metafórica, tem muito dessa questão da ancestralidade. Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio, recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada, o arco-íris era teimoso, dava uma aflição danada. O arco-íris sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava então as saias entre as pernas, tampando o sexo, e num pulo, com o coração aos saltos, passava por debaixo do anguru. Ponciá sentiu um alívio imenso. Continuava menina. Então, a partir dessa imagem, a gente já vê assim algumas coisas, né? Quando criança, Ponciá, naquele vilarejo, vivendo com a mãe, naquele tempo ela gostava de ser menina. Isso a gente vai entender porque este passado do verbo, do gostar, né? A família dela trabalha, basicamente sobrevive com esta terra ali, ou seja, não se desvinculou da terra e que seus ancestrais estiveram por todas as questões históricas que nós sabemos, nenhum tipo de reparação, né, foi feita a essas pessoas que acabaram não sendo mais escravizados, mas de certa maneira estavam dependentes, totalmente sem condições de sair disso, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao mercado de trabalho, blá 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 blá, e a gente sabe que isso, né, gente, é uma herança que as gerações de hoje ainda de certa maneira carregam. Enfim, a Ponciá, ela trabalha em casa com a mãe, elas produzem objetos de barro, o barro que a Ponciá é responsável por buscar no rio, que a gente já vê nessa primeira cena. Já nisso eu preciso muito fazer um comentário, gente, que pra mim, assim, foi, assim, interessante de pensar, né, como que elas produzem algo do barro, né? Enquanto eu lia o livro da Conceição, eu pensei, né, na questão claro, da Bíblia, porque é uma referência que para mim está mais próxima, né, de Deus criando, né, o homem do barro e aí depois sopra, blá blá blá, e depois faz a mulher e tal. Mas há outras referências mitológicas que eu estou estudando que eu vejo que todas não, mas muitas delas têm essa referência da criação do ser humano, ou sim, da vida na Terra, feita pela argila, pelo barro, sabe, por materiais vindos da terra. E é claro que aqui tem essa referência, e é curioso que vem das mãos de mulheres. E referências que a Conceição faz a orixás, divindades ou vivências de povos, de religiões de matriz africana. Por exemplo, essa referência da criação, né, da vida pelo barro, tem um orixá que agora eu não vou saber dizer, não sei se é Nanã, mas que eu sei que tem, né, essa referência também, né, da produção da vida. Mas assim, ela e a mãe dela tem essa produção dos barros que depois aparece mais pro meio, final do livro. E o pai e o irmão dela vão pra fazenda, né? Então ela tem essas faltas, principalmente relacionadas aos homens da família. Primeiro do avô, que é esse homem complexo, que ri e chora ao mesmo tempo. Depois do pai e do irmão, que estão o tempo todo fora da casa. Mas a Ponciá, ela, para além de não gostar do seu nome, não gosta de viver ali. Ela vê que as pessoas não conseguem sair daquilo. Ela tem uma percepção, assim, sabe, da vida precária, apesar de não ter outras referências, mas né, que ela conheça, mas ela ouve muito dizer da cidade e de como algumas pessoas floresceram, né, e enriqueceram na cidade. Então, ela tem esse sonho, ela nutre esse sonho durante um período grande da vida dela, e chega um momento em que ela consegue, né, enfim, ela decide mais do que consegue se mudar para a cidade e tentar a vida lá. O que diz muito sobre também a nossa história, sobre essa migração de algumas pessoas, né, do ambiente rural para a cidade para tentar uma vida mais digna. Faz a trouxinha dela e vai embora sem nem conseguir despedir do irmão dela, por exemplo, que não tava lá. E aí, né, claro, a gente sabe, né, que aí essas pessoas chegavam na cidade sem estudo, sem conhecimento da cidade, com uma certa inocência, né?
Então, ela sofre muito ali na cidade. Até que ela encontra um cara que é esse homem com quem ela vive, esse marido. E ali ela viverá outras questões muito tristes, né, gente? É um livro, assim, pesado, embora ele seja leve pela narrativa ou pelo modo fragmentada como essa história é contada. Isso é, inclusive, uma característica muito importante desse livro, tá, gente? É puro fragmento, assim, são pequenos, olhem só, parágrafos que são, né, contados ali. Além de fragmentado, a gente vai e volta o tempo todo ali. Então a gente vai no passado, volta pro presente, para Ponciá na cidade, volta pro irmão e pra mãe na fazenda, depois o irmão vai pra cidade. A fragmentação, narrativa, ela é uma escolha muito bem feita da Conceição, porque diz muito sobre, primeiro, a memória, principalmente da memória dessas pessoas, né, desses descendentes, né, de pessoas escravizadas, que não têm conhecimento, né, uma memória, algo muito bem construído da sua família, das suas origens, né, remetendo aquelas pessoas que foram trazidas para o Brasil. É tudo muito fragmentado mesmo, e também porque a gente percebe que algo falta. Realmente tem a falta é um tema que é uma pulsação de falta, sabe? Eu senti muito isso enquanto lia. Então falta o avô, falta o pai, aí depois falta o irmão, falta a mãe, falta o vilarejo, falta o barro, falta condição, falta dinheiro, falta acolhimento. E a Ponciá, ela aos poucos, ela vai se faltando, não sei se eu me faço entender, mas pouco a pouco parece que ela vai se tornando mais ausente, que a falta dessa conexão com a terra, com a família, vai tirando algo dela, e também pela violência que ela encontra na cidade e a violência doméstica que ela sofre com esse relacionamento, vai tirando algo dela, vai tirando, e ela começa a criar esse hábito de ficar ausente, de se ausentar de si. Ela para na janela e fica olhando ali, ela nem percebe o tempo passar, se perdendo, ao mesmo tempo que vai cada vez mais se conectando ao passado, e talvez cada vez mais se conectando àquela figura do avô, talvez cada vez mais próxima àquele avô. Também a gente acompanha um pouco da história do Luandi, o irmão da Ponciá, que em certo momento também vai para a cidade, encontra um guarda, é um guarda negro, ele acha aquilo a coisa mais linda do mundo, porque o máximo de autoridade que ele conhece e encontra e está em um homem negro, então ele quer alcançar aquilo, ele quer se tornar aquele guarda, aquela autoridade, ele quer mostrar para ele e depois voltando para aquele vilarejo dele que ele conseguiu. E é engraçado porque eu lembrei do Soldado Amarelo, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Diferentemente em Vidas Secas, que abusa e que violenta o Fabiano, aqui o Luandi, ele é acolhido, né, por esse soldado de certa maneira, né? E ele e a Ponciá não conseguem se encontrar, a gente fica nessa expectativa de reunião da família novamente. A Ponciá, ela tem esse sonho de rever o irmão, a mãe fica na fazenda, mas também em um momento vai para a cidade na busca dos seus filhos, e eles desencontrados, ilhas, né, dentro daquela cidade. Mas tem uma figura interessantíssima aqui, que é muito breve, mas é muito interessante. Eu vejo como uma espécie de... Eu vou trazer a minha referência, né, porque e é isso, gente, eu acho que tem referências que a Conceição faz que eu desconheço, mas é uma mulher que é como se fosse uma bezendeira, uma curandeira ali do vilarejo, né, uma anciã, uma voz da sabedoria, que traz também outros tempos, ponte entre esses três, né, familiares. Ela faz uma conexão entre eles, é um oráculo, né, que eles buscam para se encontrar, porque Ponciá em algum momento volta para casa dela lá na fazenda, o irmão também, mas em momentos diferentes. E outro elemento que une essa família é uma cobra que tá dentro da casa. Então quando a Ponciá vai, tá a cobra, depois o irmão vai, tá a pele da cobra, e a cobra também vem com essa referência do arco-íris, referências mais místicas, míticas, ou mesmo religiosas. Isso que é interessante de ler Mulheres, né? Porque a mulher é vista assim, né, historicamente, social, culturalmente, como o outro. Simone de Beauvoir escreveu aí, né, o segundo sexo, dentro das referências psicanalíticas, né, esse outro. Mas aqui o outro é o masculino, né? O avô, é o pai, o irmão, é este homem com quem ela é casada. E a gente vê a perspectiva, né, muito do feminino aqui. Mas a Conceição, ela não traz assim, sabe, tipo, algo que seja
preto e branco. Os personagens são mais complexas, são mais humanas, e há uma ambivalência humana aqui tão pulsante, tão potente, que a gente não consegue culpar ou ficar com raiva, mesmo as personagens que têm algumas vivências, alguns atos que são condenatórios. Um livro que torna possível essa nossa empatia radical, às vezes até, sabe? Há outras coisas para serem ditas, mas eu vou deixar aqui esse espaço para a gente conversar mais ali nos comentários. Eu sei que foi um livro muito bonito, que eu gostei demais, que eu recomendo para vocês que querem conhecer a narrativa da Conceição Evaristo, certamente uma grande autora. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço por favor para você deixar aquele joinha que é importante. Conte ali para mim se você já leu esse livro, se já leu outro livro da Conceição, se te interessa esse tipo de narrativa, e assim a gente pode trocar outras ideias. Peço também para você, se puder, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, e assim a gente pode divulgar, esparramar este canal a outras leitoras e leitores. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!